controle parasitário de um rebanho ovino passa por métodos táticos e estratégicos. O método tático a gente faz com o método de FAMACHA, pelo controle usando a mucosa ocular, mas é muito importante que seja feito o exame de fezes periódicos de todo o rebanho. A coleta de fezes é um ponto importante e você pode coletar de todo o rebanho ou então de 10% do plantel. Se isso ainda for muito, pelo menos de 30 a 40 animais. Vou mostrar como é que é a coleta de fezes. Para a coleta de fezes, se introduz um dedo pelo esfíncter anal e retira-se essas fezes direto da ampola retal. Ou então, realiza-se movimentos circulares dentro da ampola para estimular a liberação das síbilas em maior quantidade. Utilizar a própria luva ou um saco plástico para armazenar as fezes. E caso o tempo até o laboratório exceda 6 horas, é necessário refrigerar essa amostra. Técnica de OPG, chamada também de técnica de Gordon e Whitlock ou McMaster. Princípio do método é a flutuação dos ovos. É uma técnica quantitativa, logo peso e volume são constantes. 4 gramas de fezes para 60 ml de solução saturada. Usada para diagnóstico de parasitoses causadas por nematóides gastrointestinais de ruminantes, principalmente das famílias Trichostrongylide, Trichonematide e Strongyloide. Como exemplos de cada família temos Hemoncus contortus, Trichostrongylus colubriformes, Copper sp, Esophagostomo sp, Strongyloides papilosos. Para a técnica de APG, são utilizados os seguintes materiais: proveta de 100 ml, solução saturada, câmara de McMaster, um copo de vidro, peneira de plástico, gases, seringa de 20 ml com a ponta cortada, espátula e pipeta. Em detalhe, vemos a câmara de McMaster, onde se observam 2 câmaras e uma área rachurada em cada uma delas, onde é delimitada a contagem de ovos. Ao chegar ao laboratório, retiram-se as amostras de fezes dos animais coletados na fazenda escola da UF, em Cachoeiras de Macacu, que estavam refrigeradas na caixa de isopor com gel congelado. É importante homogeneizar bem, para que se tenha uma uniformidade da amostra e que esta seja o mais representante possível do total. Com o auxílio de uma espátula descartável, transfere para uma placa de Petri um pouco das fezes. Com uma balança de precisão, se pesa uma quantidade equivalente a 4 gramas, e é necessário que se tare o peso da placa de Petri antes da pesagem, para se obter um peso fidedigno da amostra. De maneira alternativa e prática, na rotina pode-se utilizar uma seringa de 20 ml em que se corta a ponta e leva o êmbolo até a marca dos 5 ml.
Esse volume é correspondente às 4 gramas. Logo, a seringa pode ser usada como uma forma de dosar as fezes na ausência de uma balança de precisão. "60 ml de solução saturada, que pode ser de açúcar ou sal numa proporção de 1 kg para 1 litro, é despejada em um becker e se mistura as fezes, que são homogeneizadas com o próprio êmbolo da seringa dosadora. É importante que se tenha uma boa homogeneização. Nesse momento, se tem uma solução com fibras e substratos que não são interessantes para o exame. Dessa forma, é relevante filtrar essa solução para um outro recipiente, com uma peneira de plástico e uma cama de gás, que, caso tenha uma malha maior, pode-se utilizar 2 gases para reter as fibras e, ao final, ter uma solução mais límpida. Agora, essa solução de fezes filtrada vai ser usada para preencher a câmara de McMaster, que é uma câmara de contagem de ovos. Essa câmara possui 2 subcâmaras e áreas rachuradas, que auxiliam na contagem de ovos. O princípio da técnica é de flutuação dos ovos, que ficam em contato com a sobrelâmina e as linhas da área rachurada. Dessa forma, vamos homogeneizar a solução e tomando cuidado para não entrar macrobolhas de ar. Dessa forma, vamos preencher as subcâmaras com a ajuda de uma pipeta descartável, sempre se preocupando em homogeneizar a solução e tomando cuidado para não entrar macrobolhas de ar, que vão alterar no resultado da contagem. Após aspirar a solução e completar a primeira câmara, descarta-se o volume que restou na pipeta em vez de reutilizar no preenchimento da outra. Em seguida, homogeneiza a solução, mais uma vez, aspira e enche a segunda subcâmara.
Utiliza-se um microscópio óptico, sempre se preocupando em fazer a visualização em menor aumento, que normalmente é o de 4 vezes. A câmara de McMaster que foi preparada, depois de 2 a 3 minutos, pode ser examinada, focando nas microbolhas de ar contidas na lâmina, que é o mesmo foco dos ovos. Este é o foco das microbolhas de ar. Na ponta das setas finas, é possível observar os cistos de protozoários. Estes são os ovos dos estrongilídeos, que possuem forma elíptica, casca fina e lisa, transparente, apresentando massa embrionária no seu interior. A contagem é realizada nas 2 subcâmaras. Faz a média e, ao final, multiplica-se por 100, que é o fator de correção. É importante assinalar que, se de uma subcâmara para outra a diferença for maior que 10 ovos, não foi feita uma boa homogeneização durante o processo, e é aconselhável refazer o método para um resultado mais fidedigno. Índice de contagem. Até 500 ovos é considerável um nível de infestação baixo. De 500 a 1.500 ovos é considerado moderado. Acima de 1.500 ovos, considerado alto. Lembrando que a categoria do animal, como cordeiros, borregos, gestantes, lactantes e adultos, é relevante, uma vez que existem categorias mais suscetíveis do que outras. E, acima de tudo, o estado do animal deve ser avaliado. Técnica de coprocultura, também chamada de Robert O'Sullivan. O princípio do método é mimetizar o ciclo do parasita no ambiente. É uma técnica qualitativa complementar ao APG, pois é possível identificar a espécie do parasito pela medição da cauda das larvas. Para o método são utilizados um fio, uma placa de Petri, caneta, espátula, copo de vidro, amostra das fezes, podendo, em caso de fezes diarreicas, usar a serragem estéril. Inicia-se o método com as fezes de um animal que é sabido positivo pela técnica já mencionada de ovos por grama de fezes, o APG, as quais são transferidas para um copo de vidro. Este deve ser preenchido com pelo menos metade do seu volume, sendo o recomendado 2/3 do volume do copo, para se obter uma boa amostra e uma melhor quantidade de larvas. Após completar os 2/3 do volume do copo com fezes, se faz uma área de aeração central. Caso as fezes não apresentem essa consistência e estejam diarreicas, a cultura de larvas ficará prejudicada, pois não haverá uma aeração suficiente para o desenvolvimento larvar. Logo, pode-se regular esse amolecimento das fezes com serragem estéril. Então, o material será tampado com uma placa de Petri, a qual deverá ser identificada com propriedade da coleta, identificação do animal ou espécie e a data do exame. Para manter o ambiente aerado, coloca-se um barbante separando o copo da tampa.
evitando que o material fique abafado, e dessa forma permanece por 7 dias. Sete dias depois, a tampa é aberta e retira-se o cordão de lã. Em seguida, adiciona-se água, pois dessa forma as larvas ficam estimuladas a sair das fezes como se estivessem numa pastagem na chuva. Reponho a placa de Petri utilizada como tampa e, com cuidado, viro esse material dessa forma com as duas mãos e apoio na bancada. Aqui dentro se tem água com fezes e do outro lado tem um espaço vazio. Nesse espaço coloca-se água limpa, o que favorece a migração das larvas que estão dentro do copo para a água limpa. Após 15 a 20 minutos, pode-se primeiro coletar diretamente essa água com larvas e colocar numa lâmina e cobrir com uma lamínula e observar ao microscópio, ou então, segundo, colocar o máximo possível do líquido com uma pipeta descartável e transferir para um tubo de ensaio e esperar 30 minutos para ocorrer a sedimentação das larvas. Ou, para acelerar o processo, centrifugar. Depois, sugar no fundo do tubo as larvas sedimentadas e observar ao microscópio. Com uma pipeta, coleta-se as larvas que estão no fundo do tubo de ensaio e transfere em torno de 3 a 4 gotas para uma lâmina de vidro. E, em seguida, esse material é coberto com uma lamínula. Agora está pronto para ser levado ao microscópio e observar as larvas, principalmente a diferença de comprimento de cauda dessas larvas. Ao microscópio, observamos as larvas e seus diferentes comprimentos de cauda, que são usados para identificar as larvas de terceiro estágio infectantes do parasita. Cauda longa, no esofagósto. Cauda média, no Haemoncus contortus, que é o mais patogênico. E cauda curta, no caso do Trichostrongylus. Técnica de Berman. Técnica qualitativa usada no diagnóstico de parasitas pulmonares. Princípio do método é sedimentação de larvas. O principal parasita em que se observa as larvas é o Dictyocaulus. É necessário uma bandeja como suporte do tubo de ensaio, um fio, gases, pipeta descartável, lâmina, lamínula e amostras de fezes. Este é o aparelho de Berman, que é composto por um funil de vidro, uma mangueira de látex e uma pinça. O aparelho consiste em um funil de vidro acoplado numa mangueira de látex. E é preciso fechar a mangueira com uma pinça, como forma de vedação. Então, completa o volume do funil com água. Preferencialmente, água morna, preocupando-se em evitar o acúmulo de bolhas de ar no volume do funil. Pega as fezes do animal que se quer analisar e, em seguida, homogeneiza. Coleta uma amostra dessas fezes sem preocupação com a quantidade. Porém, uma média de 2 a 4 gramas são suficientes para realizar o exame. Com um tame de gases, se faz uma trouxinha.
e preencha o seu centro com uma amostra de fezes. É importante usar um cordão para amarrar essa trouxinha, evitando que se abra no aparelho de berma e assim contamine a água. Utiliza-se uma peneira como suporte para que a trouxinha fique submersa na água, pois assim as larvas são estimuladas a saírem das fezes e irem para a água. E dessa forma sedimentarem na parte mais baixa da mangueira de látex. Após 30 a 40 minutos, usando um becker, se coleta a água da parte mais baixa do aparelho de berma. Transfere-se o material coletado para um tubo de ensaio ou um cálice de sedimentação. E vai-se esperar em torno de 30 minutos para que as larvas sedimentem. Ou também pode-se levar o tubo para centrifugar a 1500 RPM por 1 minuto. Dessa forma, as larvas ficarão na parte mais baixa do tubo de ensaio. Aspira-se o material que está sedimentado no final do tubo, com uma pipeta descartável, e adiciona-se de 3 a 4 gotas na lâmina. Cobre com uma lamínula. Assim, com a lâmina montada, a visualização das larvas é feita ao microscópio. Esta é a imagem da larva do Dictyocaulus filaria, um parasito pulmonar de ovinos, visto ao microscópio. Os métodos são importantes para detectar o parasita prevalente na propriedade e, assim, usar de maneira direcionada e correta os antihelmínticos, sendo uma das formas de retardar a resistência parasitária ao vermífugo administrado.